Posição em Deuteronômio. Dando continuidade à exposição de Deuteronômio, capítulo 5, nós vamos ler, irmãos, o verso 6 e o verso 7. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez, quando abrimos a Tua palavra, santa palavra, nós nos lembramos, Senhor, no contexto específico, quando lá em Êxodo o Senhor se deu a conhecer por meio da Tua lei ao Teu povo. Sabemos, ó Deus, que hoje nós não estamos diante do Monte Sinai, como a Tua palavra nos diz, ó Deus, mas nós estamos diante do Monte Sião. Certamente a mesma voz se faz ouvir. Nós não precisamos, ó Deus, ouvir a Tua voz externamente, à parte da Tua palavra. Mas nós estamos aqui assentados diante do Senhor, o Cristo, o mediador da nova aliança. E as mesmas palavras, fiéis e verdadeiras, são ouvidas aqui e agora. Então, Senhor, pelo amor do Teu nome, fala conosco nessa manhã. E que o Senhor produza no nosso coração temor, o temor para não pecarmos contra Ti. Esperança, confiança em Cristo, somente nele, o perfeito homem, obediente filho, que cumpriu toda a Tua lei. E possamos nele também, ao ser revelado o nosso pecado, possamos nele, somente nele, ter, Senhor Deus, o perdão dos nossos pecados. No Teu nome nós pedimos, ó Deus, no Teu nome nós oramos, no nome do Filho do Deus Altíssimo, Jesus Cristo. Amém. Domingo passado, irmãos, nós começamos a exposição do primeiro mandamento e nós então tratamos acerca da primeira parte do mandamento, que quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, então três coisas são estabelecidas aqui primeiramente. Que Deus, para ser adorado, ele tem de ser conhecido, então é preciso conhecê-lo como o Deus Criador dos céus e da terra, soberano, conhecê-lo na essência, ele é o único Deus que subsiste em três pessoas, conhecer a sua obra, conhecer os seus atributos. Então, para ter Deus como único Deus, dentre os deuses da terra, o único Deus verdadeiro é o nosso Deus. Então, para que eu saiba disso, eu tenho de conhecê-lo. Torna-se importante o conhecimento. Em segundo lugar, nós vimos que não apenas o conhecimento, mas o reconhecimento. Não apenas que Ele é Deus, mas Ele é o meu Deus. Não apenas que Ele é o libertador de Israel, mas é o meu libertador. Eu não apenas vou conhecê-lo, mas eu vou reconhecê-lo. Eu não vou apenas estudar sobre Ele, eu vou dizer que essa obra, ela é realidade para mim. Em terceiro lugar, o conhecimento que gera reconhecimento, ou melhor, o conhecimento que vai produzir reconhecimento, ele redundará em louvor e glória ao Senhor. No culto, nós vamos adorá-lo de maneira correta. E aqui no primeiro mandamento, então, o foco é os aspectos internos da adoração. Lembre-se que quando falarmos dos aspectos externos,
falaremos no segundo mandamento, quando ele diz, não farás para ti imagem de escultura. Agora, nesse mandamento, segundo o nosso catecismo, ele está falando da adoração interna, daquilo que está no nosso coração, dos ídolos que estão postos, que precisam ser quebrados. E aí, conhecendo, reconhecendo, nós iremos adorá-lo da melhor forma possível. Agora, nós vamos ver dentro daquilo que Deus proíbe. Então, basicamente, 3 aspectos podem resumir tudo. O que o Catecismo Maior, por exemplo, descreve. Ateísmo, ele proíbe. Profanação, ele proíbe. Idolatria, ele proíbe. Então, 3 aspectos centrais, não é? Ateísmo, profanação e idolatria. Certamente isso é o que está na palavra de Deus e o que ele categoricamente nos ensina. Ora, se nós pensarmos biblicamente, quando se diz, não terás outros deuses diante de mim, torna-se necessário entender que ateísmo aqui não se dá apenas pela negação do verdadeiro Deus, mas a negação até mesmo de que há um Deus, seja quem for. A própria ideia de Deus é rejeitada. Então o homem na sociedade trabalha para que todo o conceito de Deus seja destruído. É óbvio que isso apenas não basta, porque não basta apenas saber que existe Deus, eu preciso saber que o Deus que eu conheço é aquele que na primeira parte ele foi revelado na sua palavra, é reconhecido e adorado. É o Deus do pacto, como está exposto categoricamente nas Sagradas Escrituras, como a palavra de Deus bem nos ensina na sua linguagem própria. Dessa forma, então, a primeira grande proibição desse mandamento diz respeito ao ateísmo, não é? Veja, irmãos, por que o ateísmo ele é combatido nas Sagradas Escrituras? Por que, de modo claro, nós deveríamos fugir de tudo aquilo que a Bíblia chama de a negação do próprio Deus? Vamos dividir o ateísmo, então, em 2 partes, né? Primeiro é a negação de Deus mesmo, seja ela de forma declarativa, conceitual, né? Final, por um homem dizendo não existe Deus, e aquela em que nós negamos Deus ao negarmos os seus próprios atributos. É óbvio que não existe, até os teólogos são comuns dizer isso, que não existe alguém que seja ateu da forma tácita por tanto tempo. Você não pode ser ateu em todo tempo, é igual o indivíduo que diz, eu sou ateu graças a Deus. A lógica dos indivíduos é que, mais cedo ou mais tarde, a consciência dele se deparará com a realidade de que ele está submetido a alguém superior a ele mesmo. Mas a negação de Deus, por meio de uma lógica, não é? Ela vem imediatamente após a negação dos atributos dele. Veja, Satanás não produz a negação de Deus simplesmente dizendo ele não existe. Ele esvazia o ser de Deus. Ele tira os atributos de Deus. Ora, o que foi que Satanás fez com com Adão e Eva no jardim do Éden? Ele não disse Deus não existe, até porque eles tinham comunhão com Deus. Deus falava com eles. As coisas que eles tinham vinham das mãos de Deus. Como é que você torna alguém que vê Deus no sentido bíblico da coisa? Como é que você tem alguém que recebe o alimento da mão de Deus? Como é que você faz alguém que tem tudo da mão de Deus negar ao próprio Deus? Ou dizer que ele não existe? É dizer que ele não é bom. Você tira o atributo dele. Ora, ele não é bom. Ele impediu vocês de comerem desse fruto, porque ele sabe que se vocês comerem, vocês vão ser iguais a ele. A primeira grande coisa é tentar tirar do homem a percepção de quem é Deus por meio dos seus atributos. Então, uma forma clara de negar a Deus é negar aquilo que ele é. Ele é bom. Ele é justo. Veja como você rapidamente vê isso na sociedade.
Lembra-me, por exemplo, de Malaquias, no capítulo 3, quando ele diz: de que adianta servir ao Senhor, se os que não temem o teu nome estão escapando? De que adianta temer o teu nome, Senhor, se aqueles que praticam o mal estão prosperando? Você percebe? Você torna Deus algo ilógico. Isaías começa no capítulo 59 dizendo: Deus não está surdo, nem a sua mão encolhida. Por que o pecado faz? Ele diz: até se Deus existe, ele não pode interferir no meio da sociedade. Porque como é que você justifica tanto mal na sociedade? Isaías diz: o vosso pecado faz separação. Mas na leitura do indivíduo, na leitura do homem, ora, ele vai negar Deus, negando a bondade dele, o poder dele, a condição de ouvir. E por último, negar a sua palavra. Negar a sua palavra. Quando a serpente diz a Adão e Eva no jardim: certamente vocês não vão morrer. Quando Deus disse: certamente vocês vão morrer. Você começa negando os atributos, para no final dizer: o que ele fala não é a verdade. Você nega Deus recebendo comida dele. Você nega Deus recebendo a vida dele. Você nega Deus falando com ele. Simplesmente porque Satanás, ele vai esvaziar os atributos de Deus. Deus dos seus atributos. É importante conhecer, você entende? Porque a primeira parte do mandamento é tão importante. Conhecer a Deus e os seus atributos. Porque certamente isso nos levará a fugir do ateísmo, que é proibido por Deus. Nós temos, isso é importante pensar em tais coisas, porque o ateísmo, ele é manifestado principalmente no mundo acadêmico. Os homens se vestem de jaleco branco e dizem do alto da sua sabedoria: não há Deus. As Escrituras afirmam: diz o louco no seu coração, não há Deus. Certamente, a lógica desse mundo, o raciocínio desse mundo, não é simplesmente uma lógica ou um raciocínio, é a negação da verdade, é suprimir a verdade. A verdade não é aceita. Eles vão destruir a verdade no seu pensamento, eles vão receber a verdade e transformá-la. Eles não se submetem à verdade. E eles então dentro de si criam regras para tentar estabelecer um padrão contrário ao que a Escritura diz. E aí todos aqueles que estão dessa mesma forma, recebem argumento dessa maneira e vão praticar isso como se fosse a coisa mais interessante. Vários adolescentes dizendo: eu sou ateu. Vários adolescentes dizendo: eu sou ateu, eu não creio em Deus. Ele não sabe nem o que é a vida. Eles leram 2 livros do assunto e pegam o Criador do universo e dizem: ele não existe. A Escritura proíbe isso de modo claríssimo. Deus diz o louco no seu coração, não há Deus. Mas existe um aspecto importante também no ateísmo, irmãos. É que você pode ser ateu por declaração filosófica, conceitual. Você pode se tornar ateu quando você começa a esvaziar Deus dos seus atributos. Você imagina uma bola de futebol sem ar.
qual é exatamente a finalidade dela? Você imagina Deus sem os seus atributos? Ou você esvaziando os atributos de Deus? Você não vai conseguir no primeiro momento dizer que Ele não existe. Você vai duvidar da bondade dEle. Você vai duvidar da justiça dEle. Você vai duvidar da misericórdia dEle. Depois você vai negar a sua palavra. Depois você vai se apartar dEle. Mas existe também o que está, isso é importante, os teólogos vão dizer isso com muita clareza. O ateísmo, muitas vezes, ele tá plantado no íntimo do nosso ser, até mesmo, tanto dos ímpios quanto dos crentes. Tanto dos ímpios quanto dos crentes. É latente aqui dentro. Você tem que mortificar constantemente isso dentro da sua alma. Por quê, irmãos? Um exemplo prático disso é como nós não temos problema em pecar escondido no quarto. O mundo todo não sabe. E nós tememos que o mundo saiba. Mas não nos importamos do fato de Deus ver. O que está posto aqui? Por que não há temor aqui? É porque lá dentro há um desejo de que Ele não exista. Que Ele não é real. Os homens são reais, mas Deus não. Então eu me pego escondido, sem ser visto, simplesmente porque dentro do meu coração há ateísmo. A negação de Deus. E eu preciso entender que, como um crente no Senhor, o Senhor vai, de modo tão pessoal, revelar que Ele vê todas as coisas. Que Ele é onipotente, onisciente. Que Ele conhece o meu coração, as entranhas dos meus pensamentos. Que Ele conhece o mais íntimo do meu ser. Que os olhos deles estão postos e Ele vê todas as coisas. Mas perceba como que o ateísmo imediatamente tem implicações morais. É interessante porque você nega a Deus para poder viver de conformidade com os seus desejos carnais. Esse é um ponto fundamental. Esse é um efeito imediato do ateísmo. Você não diz eu sou ateu para poder viver uma vida justa. Alguns até para mostrar que Deus não é tão bom assim. Veja, eu não preciso de Deus para ajudar os pobres. E pior do que isso, o ateísmo se revela quando nós usamos a ordenança do próprio Deus para se levantar contra Ele. Preste atenção nisso, irmãos. Satanás não é inimigo da moral. Ele é inimigo de Cristo. E às vezes, para negar Cristo, ele vai até levantar a moral de uma sociedade. Dentro de uma estrutura de conservadorismo que nós vivemos hoje, onde as pessoas estão buscando ser mais conservadoras, andar de direita, linha de direita, só pela direita. Essas pessoas estão voltando ao catolicismo romano. Essas pessoas, ora, por quê? Porque o que Satanás está inculcando nelas elas precisam de moralidade. Antes de Deus dizer a você, não matarás, não furtarás, Ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Por isso muitos se apartam do Senhor. Muitos se utilizam de verdades bíblicas para levar à negação do próprio Deus. Falsamente.
Muitos com ar de espiritualidade se apartam da verdade. Quando dizem assim, a Bíblia não é suficiente. Espiritualmente eu digo, eu preciso de outras revelações. Eu preciso que o Espírito fale comigo à parte. Quem vai dizer que isso não é tão espiritual? É a mesma raiz do problema do catolicismo romano que disse, a Bíblia não é suficiente, eu preciso de uma tradição paralela. Outro vai dizer, eu preciso de uma nova revelação do Espírito. E esses desmentem a palavra de Deus, esses negam as Escrituras, apenas por espiritualidade. Mas quem diz que eles estão caminhando para negar Deus? Não há no mundo quem diga. E essa é a diferença entre o liberalismo e o neopentecostalismo na sua essência. É que o liberalismo, eles já perceberam que Deus os abandonou há muito tempo. Porque eles já começaram a cantar Djavan no culto. Mas os pentecostais não. Porque continuam gritando e não perceberam que Deus os abandonou. Eles não ouviram, porque continuam gritando. Verdades que são usadas contra o próprio Deus. Espiritualidade que é usada contra o próprio Deus, para no fim negá-lo, para no fim dizer com um ar de espiritualidade, a Bíblia não é suficiente. Eu preciso de algo mais. O ateísmo tem muitos caminhos. E um deles, essa estratégia de Satanás de usar a verdade contra o próprio Deus. A verdade fora de ordem. Quando as obras são colocadas antes da salvação, no fim você torna Cristo desnecessário. Quando a salvação depende das suas obras. Todos são caminhos que levam no final a declaração: certamente não morrereis. Nega-se Deus, nega-se sua palavra, esvazia-se Deus dos seus atributos. No final, Deus é negado. Deus é negado. Você necessariamente precisa entender, irmãos, como o ateísmo bate à porta do nosso coração. E o que nós estudamos domingo na vigília, eu trago à tona. Nós podemos colocar categoricamente portões de aço protegendo a entrada do nosso coração. Se nós nos esquecermos que dentro de nós há um traidor, que é a nossa própria natureza. Não adianta fechar a porta da casa com ladrão dentro dela. Esse que vai, você fecha os cadeados e por dentro ele abre as portas. O ateísmo está aqui dentro e eu preciso mortificá-lo, eu preciso conhecer a Deus, eu preciso reconhecê-lo, eu preciso adorá-lo verdadeiramente, eu preciso encher minha mente do conhecimento dele e temê-lo, para que eu fuja desse pecado. Para o crente, há uma grande bênção
Quando esse pensamento quiser bater a sua porta e você entender que tem dentro de você alguém querendo abrir, você tem a graça de poder se ajoelhar diante do Deus vivo e verdadeiro e confessar a Ele os seus pecados, dizer a Ele os seus pensamentos, dizer a Ele o que se passa na tua alma, e que você o teme, e que você não quer viver dessa forma, e Ele há de socorrer você que pertence a Ele. Ele não deixará tua alma arruinada. Outro aspecto desse mandamento tão importante: profanação. A profanação aqui, eu vou ser bem curto nesse aspecto, que eu vou entrar na idolatria um pouco mais adiante. A profanação diz respeito ao modo como nós externamente adoramos a Deus quando o nosso coração está distante dele. A nossa vontade não se submete a Ele quando nós estamos ouvindo a pregação. Nós estamos resistindo a Deus. Quando nós entramos na presença dEle, como quem entra na presença de qualquer pessoa, a gente acorda em cima da hora, sai correndo, coração a 1000 por hora, quebrando a lei do trânsito para poder chegar cedo, não chegar tão tarde no culto, e entra na presença de Deus de qualquer forma. Nós profanamos o seu nome quando não nos preparamos para adorá-lo, quando não submetemos a nossa mente, a nossa vontade a Ele. Nós profanamos o nome do Senhor quando Deus está falando conosco e minha mente está longe dEle. Nós profanamos o nome do Senhor quando nós cantamos a sua palavra e aquelas verdades não são minhas verdades. Apenas externamente eu pronuncio, eu não medito nelas. Profanamos o nome do Senhor porque estamos diante dEle, mas a nossa vontade era estar fazendo outra coisa, com amigos, longe dEle. E aí, com a profanação aumentando no meio da igreja, às vezes as pessoas perguntam: por que a igreja é tão fria? A igreja presbiteriana não é fria porque não se prega a palavra. Não é exatamente isso, não. Essa frieza que as pessoas falam é porque nós não nos preparamos para adorar a Deus. O estudo de Levíticos, que fizemos, a exposição de Levíticos durante 1 ano e meio aqui na igreja, dentre muitas lições que aprendi eu mesmo e certamente a igreja na exposição desse livro, é que não havia possibilidade de cultuar a Deus em Levítico sem preparação. O sacerdote, o povo, eles tinham de separar o cordeiro bem antes. Não havia possibilidade de cultuar a Deus sem preparação. Aquecer o teu coração com a majestade dEle, com o temor dEle, com a sabedoria dEle, para que você entre na presença do Senhor. Agora, em último lugar, e eu quero me deter um pouquinho, mas também não me demorar muito nesse ponto, mas a importância
desse aspecto muito claro no texto. Deus proíbe categoricamente a idolatria. Isso, irmãos, é importante entender, porque se Deus proíbe a idolatria, isso aqui é claro na Escritura Sagrada, isso vai ser visto muito claramente no segundo mandamento, quando ele diz: não farás para ti imagem de escultura, não é? Nós temos também, de modo bem claro, como a Escritura nos ensina, que Deus também proíbe a idolatria, tanto externamente quanto no nosso próprio coração. Ele proíbe tanto a idolatria mais grosseira, como a idolatria mais sutil. Uma ou outra, ela é proibida por Deus. Os pagãos, aquelas religiões que têm uma multiplicidade de deuses. Interessante, eles perderam o direito de conhecer o verdadeiro Deus. A noção de Deus foi quebrada na vida deles, diretamente. E cada parte desse pedaço que foi quebrado representa um próprio Deus que eles servem. O culto ao sol, o culto à lua, como lá em Jó 31 categoricamente ensina. Homens que foram grandes homens na história, que depois de mortos, tornam-se objetos de culto. Eles têm uma sequência de deuses que eles vão criando para si. Os papistas, irmãos, cuja religião é nada mais do que grande apostasia do cristianismo, encabeçada pelo anticristo, como diz Thomas Boston, citando o Papa, encabeçada pelo anticristo. Eles são culpados de idolatria grosseira. E ele diz assim, Thomas Boston, nesse particular: a adoração dos santos, especialmente a da Virgem Maria, cujo culto eles sabem fazer, a ponto de serem chamados filhos de Maria, não cristãos. Eles recebem um nome que os descaracteriza de Cristo. Eles oram aos santos, eles fazem votos, eles fazem promessas, consagram altares e templos a eles, oferecem incenso. E tudo isso é parte do culto religioso que pertence apenas a Deus. Eles oferecem a outros. Eles colocam a sua esperança neles. E enquanto eles, no ateísmo, eles esvaziam Deus dos atributos, na idolatria, você impõe à criatura atributos divinos. Veja, por isso são completamente opostos. Enquanto no ateísmo você tira os atributos do verdadeiro Deus, na idolatria você atribui esses atributos, você dá esses atributos aos ídolos, aos homens. Ora, veja, o nosso Deus é onisciente. E pessoas em vários lugares do mundo oram a um santo, como se ele fosse capaz de conhecer tudo. Mais do que isso, em vários lugares eles oram para o mesmo santo. O que é que eles creem? Que ele é onipresente. Só Deus é onipresente. Você tira os atributos de Deus e coloca na criatura. Você percebe como a idolatria e o ateísmo são irmãos? Porque tudo, no final das contas, é tirar Deus da sua existência. Não importa o caminho. Eles adoram anjos. Eles pagam promessas aos anjos. Oram para que os anjos os protejam. Especialmente o que eles chamam de
anjos da guarda, que foi separado para cada um tem o seu anjo da guarda. Então eu me lembro das palavras de Apocalipse, de João, em João 22, Apocalipse 22, verso 8 e 9, quando João diz exatamente assim, depois que João viu os anjos e ouviu, o que foi que ele fez? Ele se prostrou diante deles e os adorou. Então o anjo disse a ele: levanta-te, porque nós somos teus servos. Levanta-te. E no final do verso 9 ele diz: adora a Deus. Levanta-te. Quando, lá em Atos, depois da cura daquele homem no templo, Pedro e João viram aquele homem se curvar diante deles. E ele diz: nós somos como você. Os apóstolos disseram: levanta-te. Maria, a bem-aventurada, se ela estivesse presente hoje, ela diria: levantem-se. Levantem-se. Adora apenas ao meu Deus e Salvador. Os anjos disseram, os apóstolos disseram. Nós fugimos de todo tipo de idolatria, irmãos. A Escritura muito claramente nos ensina como rapidamente você transforma uma verdade em idolatria. Deus ordenou o sacramento da mesa do Senhor, a ceia do Senhor. Mas agora a Igreja Católica adora o pão no sacramento. Porque tão logo o sacerdote consagra o pão, ele se ajoelha diante dele. O que é isso? Ele adora o sacramento. E depois que ele levanta, ele pega o sacramento e eleva acima da sua cabeça para que o povo veja. Para que eles possam adorá-lo também. Ele o adora, depois eleva acima da cabeça para que todos possam adorar também. Eles adoram a cruz, a imagem da cruz. E como um dia eu fui a uma determinada igreja evangélica, que tinha uma cruz atrás do púlpito, e um dia o pastor, na reunião de oração, disse assim: acheguemo-nos à cruz para orar. Eu não acreditei quando ouvi aquilo. Só o fato de ter a cruz eu já penso que é um problema. Você imagina dizer: se achegue à cruz, como se isso fosse algo em si mágico. Idolatria, irmãos. E o Senhor rejeita isso. Mas não apenas isso, ele rejeita a idolatria do nosso coração. O coração que se compromete a adorar e depender e confiar mais nas coisas e nas criaturas do que no próprio Criador e no próprio Deus. Como Paulo diz, a avareza que é idolatria. O amor ao dinheiro. Quando amamos qualquer coisa acima de Deus, nós pecamos. Isso no íntimo do nosso coração. Lá no íntimo do nosso coração nós pecamos contra o Senhor. Nós estimamos as coisas acima de Deus. Pela maneira como nós desejamos essas coisas, mais do que a presença de Deus.
revela onde está o nosso coração. Quando eu sou capaz de deixar os meus prazeres, a minha vida, a minha carreira, por causa, e deixar o evangelho por causa dela, ou deixar de seguir ao Senhor. Então eu mantenho um equilíbrio, eu sou um crente mais ou menos, eu não me dedico ao Senhor, mas a minha carreira, isso eu não perco tempo. Onde o teu coração está posto. Quando você deseja alguma coisa mais do que Deus, o coração do homem tem desejos extravagantes, irmãos. Tem coisas que são até necessárias, mas quando até as coisas necessárias são desejadas mais do que a Deus, nós praticamos idolatria. Quando nós nos deleitamos e nos alegramos nas coisas e nas pessoas mais do que a Deus, o que é que pode trazer mais alegria? O salmista diz: na tua presença há delícia perpetuamente. Ora, nós temos alegria com os irmãos, nós temos alegria em adquirir determinadas coisas, mas essa alegria e essa satisfação não pode estar acima de Deus. Eu lembro das palavras do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios. Queria que você abrisse comigo a palavra de Deus, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Desculpa, capítulo 7. Versículo 26 em diante diz assim: considero por causa da angustiosa situação presente, aqui é importante dizer, por causa da situação angustiosa, não é? Ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casados, não procures separar-te. Estás livre de mulher, não procures casamento. Mas se te casares, com isto não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-los. Entende? Não é que o casamento vai te dar problema na tribulação e no sofrimento que eles viviam. Esse é um conselho específico. E aí ele continua: isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram, como se não chorassem. Os que se alegram, como se não se alegrassem. E os que compram, como se nada possuíssem. E os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem. Porque a aparência deste mundo passa. Certo teólogo, certa vez, comentando esse texto, disse: nunca se case com nada nessa vida. Porque o dia que Deus pedir de volta, não haverá divórcio. Compre como se nada possuísse. Adquira como se você não tivesse nada. Não ponha o teu coração nas coisas desse mundo. Porque se elas forem acima disso, elas serão idolatria, sem dúvida alguma. Nós temos, por exemplo, e fica muito claro isso, da idolatria na nossa casa. Quando um filho entra com os pés sujos, e eles sujam o tapete da casa, que veio não sei da onde, não sei de quem. E eu quero matar o menino por isso. Porque ele sujou meu tapete. Mas quando ele quebra a lei de Deus, eu não me importo.
eu coloquei um objeto acima de Deus. Um dia eu ia saindo da igreja, perto da igreja da Madalena, ali naquela região, já morava no seminário. Um rapaz numa moto passou e eu, na minha faixa normal, essas coisas de motoqueiro, quis passar onde não podia passar, bateu no retrovisor do meu carro. Não quebrou, uma coisa assim estranha aconteceu com o retrovisor, depois eu vi que quebrou. Ele caiu no chão. Na hora me veio uma raiva daquele cidadão. Falei, rapaz, que caba irresponsável. Na hora, naquele momento eu parei um pouco e disse, meu Deus, está errado o meu coração. O que vale o retrovisor? Eu preciso me preocupar com a vida dele, o que aconteceu com ele. Mas você percebe a idolatria como está aqui dentro, como a gente ama mais um objeto do que as pessoas, como isso está dentro de nós. E quis rapidamente se levantar. E no caminho eu fui pensando, e aí a minha pergunta a ele não foi, você quebrou, rapaz, o meu retrovisor, você vai pagar. Eu perguntei, o senhor está bem? O senhor precisa de ajuda. O que eu posso fazer pelo senhor? Quando um filho teu bate o carro, você pergunta, machucou muito o carro? Você percebe onde está o teu coração. Primeira pergunta deve ser, você está bem? Havia alguém com você? Alguém se machucou? Nós temos a tendência natural de colocarmos as coisas que não têm valor acima das que têm verdadeiramente valor. Isso em qualquer área da nossa vida. E o mandamento termina dizendo, não terás outros deuses diante de mim. Os homens pensam que podem praticar idolatria. Mas Deus vê. Deus sabe. Não só quando levantamos uma estátua no culto, mas quando o nosso coração ama mais os prazeres desse mundo do que a Deus. Deus conhece as nossas entranhas diante de mim. Mas grosseiramente, quando nós nos chegamos para adorar o Senhor, e nós enchemos o culto de idolatria, imagens, dizemos, nós vamos te adorar, Senhor, e na prática, nós levantamos os nossos ídolos contra Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Deus conhece o nosso coração. Todos os mandamentos que nós vamos lendo, nós começamos com o verso 6, que é a base dos mandamentos. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Só Deus é o nosso Deus. Não há outro igual a Ele. Conheça-o. Reconheça-o. E o adore. E assim fugiremos do ateísmo,
da profanação e da idolatria. E Deus há de nos abençoar. Vamos nos curvar mais uma vez diante do Senhor em oração, irmãos. Ó Senhor, é impossível, Senhor, pregar a Tua lei sem que o nosso coração seja exposto, sem que a nossa alma seja escancarada. Nós estamos nus diante de Ti, Senhor. Você conhece o nosso íntimo, o nosso pensamento mais profundo. Quantos ídolos no nosso coração. Quanto amor desordenado. Quanto prazer desordenado. Quantos deuses, Senhor. Quantos ídolos, Senhor. E nós clamamos a Ti, ó Deus de misericórdia, nessa manhã. Queremos destruir os postes ídolos do nosso coração. Queremos destruir, Senhor Deus, os ídolos da nossa alma. Queremos, Senhor Deus, Te adorar sinceramente e verdadeiramente. Queremos e ansiamos por ter o nosso pensamento completamente devotado a Ti. Isso nos faz desejar a Tua volta. Porque somente assim, Senhor Deus, plenamente, nós poderemos viver dessa forma. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem, Senhor, nos livrará do corpo desta morte? Do conflito que se estabelece na alma. Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. A perfeita imagem do Deus Altíssimo, em quem reside todo o ser de Deus, verdadeiro Deus. É só na face dele que podemos te ver, ó Deus. É só na face dele, de Cristo, que nós podemos te contemplar. Abençoa a Tua igreja. Perdoa o nosso pecado. Exalta o Teu nome. E destrói os ídolos do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.